Você sabia que existe uma grande diferença em estar sob influência de algo ou estar em algo? Isso pode parecer muito simples, isso pode parecer muito óbvio, mas eu gostaria de tratar sobre este aspecto muito importante com você neste dia. Eu acredito que muitos já podem ter em mente o que isso significa de estar sob influência e de estar totalmente em algo, ou algo estar em você ou em mim. O que estou querendo me referir, em primeiro lugar, é estar alguém, por exemplo, sob influência demoníaca ou endemoniado. Estar endemoniado, o demônio estar na pessoa. Existe essa diferença e a Bíblia nos ajuda a compreender isso de forma melhor. Eu gostaria que você rapidamente abrisse, por exemplo, no capítulo 16 de Mateus, do verso 21 ao 23. Aqui nós iremos ver Pedro sob influência de Satanás. Diz assim o texto: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui, claramente, aparece Jesus identificando quem estava por detrás daquela fala de Pedro. Pedro estava aqui sob influência de Satanás, porque era necessário, como foi de extrema necessidade, que Cristo passasse por tudo aquilo que ele já havia dito, Sofrer muitas coisas, padecer na mão dos principais sacerdotes, escribas, fariseus, Vir a morrer na cruz do Calvário em favor de muitos, porque se não fosse assim, toda a humanidade estaria condenada. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo na cruz, todos nós estaríamos condenados. Porém, como ele foi à cruz, como ele levou sobre si os nossos pecados, como ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar, logo, hoje, todos aqueles que creem em seu nome serão salvos. Então, Cristo ele identifica aqui a Satanás por detrás da fala de Pedro. Pedro estava sob influência de Satanás. E, meus irmãos, eu quero trazer isso para o nosso contexto também, porque há muitas pessoas sob influência de demônios ou do próprio Satanás, Por exemplo, se você for olhar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no seu verso 4, somente na primeira parte desse texto que vai dizer: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Isso significa que o Deus desse século, que não é o Deus Todo-Poderoso, mas sim Satanás, que é o influenciador da humanidade, desse sistema mundano que tanto traz pecado, que tanto traz ideologias, filosofias, religiões malditas, que só sabem usurpar a glória de Deus, que só sabe trazer morte, que só sabe trazer tudo aquilo que é contrário à vontade perfeita de Deus, tudo aquilo que é contrário à lei perfeita de Deus. Então, todos aqueles que estão inseridos nesse sistema, muito bem, eles podem, se não, eles estão influenciados por demônios. Não que eles estejam endemoniados, ou seja, que todos estejam com demônio no seu corpo. Então, aqui eu quero trazer essa diferença. Há muitos que sofrem essa influência, ok? Mas não possuem dentro de si um demônio. Essa pessoa não está possessa por demônios, ok? A Bíblia vai fazer bem essa distinção.
Nós vamos ver constantemente diversas pessoas que foram libertas da prisão de Satanás, por assim dizer, né, por conta de influência demoníaca ou de estar de fato endemoniado, de estar de fato com o demônio dentro de si. E daí necessita que alguém, seja este Cristo, né, ou um de seus discípulos, como aparece também na Bíblia, expulsando esses demônios, repreendendo aquele demônio para que ele venha a sair. Um texto muito clássico, né? Uma passagem muito clássica, e eu digo clássica porque é muito conhecida, é o endemoniado gadareno. Ele estava com uma legião de demônios, não é isso? E Cristo ali expulsa aqueles demônios, aquela legião dos demônios, permitindo que aquela legião viesse a entrar. Olha só, os porcos que ali estavam pastando, se alimentando, melhor dizendo, eles receberam em si, dentro de si, os demônios que precipitaram todos os porcos no abismo. Então, essa é a grande diferença de você estar sob influência e de você estar endemoniado. Mas eu não quero parar por aqui, meus irmãos. Eu gostaria de trazer essa mesma verdade para aqueles que creem estar em Cristo, ou muitos estão somente sob influência de Cristo. Como é isso? Não é possível que isso seja verdade. É sim, meus irmãos. Se vocês forem notar, por exemplo, eu quero trazer um exemplo muito simples aqui, para não tornar esse áudio-vídeo muito longo, ok? Se você for em Mateus capítulo 10, do verso 1 ao 4, isso é só um dos exemplos, tá? Para quem ouvir e quiser provas maiores, não tem problema. A gente comenta um pouco nesse vídeo áudio que eu estou mandando. Mandem perguntas se quiserem, enfim. A gente vai conseguir ver mais disso na Bíblia com toda certeza. Mateus capítulo 10, verso 1 ao 4 vai dizer: tendo chamado a seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir. Olha o que eu estava falando aqui, ó. Expelir aqui é repreender, é tirar, né? é livrar, libertar aquela pessoa não somente da influência, mas também da possessão demoníaca, ok? E para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui está uma das provas de pessoas que podem estar sob influência de Cristo ou, de fato, está em Cristo. Aqui, essa listagem, ela nos prova e por quê? Primeiro, os 12 apóstolos receberam igualmente autoridade, ok? Apóstolo, essa palavra apóstolo, ela significa exatamente alguém que é enviado com a autoridade daquele que lhe enviou. Vamos entender novamente? Apóstolo significa que alguém ele é enviado com a autoridade daquele que o enviou, ok? Ou seja, de forma mais simples ainda, se Cristo aparecesse porventura para mim, que isso não é possível, pois ele voltará somente para buscar a sua igreja, ele deixa isso bem claro nos evangelhos. Supondo, hipoteticamente, que ele venha até mim e me diga para que eu vá falar com uma outra pessoa ou propriamente com a nação, eu estaria falando com a autoridade de Cristo, ou como se o próprio Cristo estivesse falando. Isso significa o apostolado, tá bom? E quem aqui está com essa autoridade que no final nós vimos que apostatou da fé, senão Judas Iscariotes?
Judas Iscariotes, ele passou a sua vida inteira, a caminhada inteira de Cristo, junto com Cristo, sob influência somente da boa retórica, das boas influências de modo geral, né, do comportamento de Cristo, da forma dele tratar as pessoas. Então isso influencia, isso contagia de fato. Isso traz com que a gente venha a se sentir até mesmo constrangido em fazer igual. A Bíblia vai nos afirmar que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, isso é influência. Isso é influência. Nós somos influenciados, né? E também o oposto disso é estar com algo dentro de nós. Daqui eu venho fazer uma pergunta. Você está sob influência de Cristo? Ou seja, você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você frequenta cultos, né? Porém, isso não te traz um relacionamento real com Deus. Você não sente, de fato, uma necessidade, né, de estar ali, querendo estar ali naquele local. Isso, você somente se sente constrangido porque alguém te disse, olha, para que você seja cristão, você necessita orar, você necessita jejuar, ler a Bíblia. Esse é o perfil do cristão. Pronto. Então, se é isso, então eu vou passar a fazer. Isso é influência, isso é uma boa influência que alguém causou em você. Entretanto, se essas práticas não estão te causando um avanço, né, em piedade, um avanço em amor, um avanço em progredir em graça, em estar mais perto de Cristo, em um relacionamento real, eu sinto lhe dizer que você até hoje somente esteve sob influência de Cristo e não está em Cristo Jesus. Cristo Jesus não está, infelizmente, no seu coração ainda, tá? Não estou aqui para te desanimar, para te entristecer. Pelo contrário, para te alertar, para que você se autoavalie e veja se você está sob influência de Cristo. E eu já expliquei e volto a explicar. Estar sob influência de Cristo não é igual aos demônios que ficam ali assoprando no ouvidinho, né? Incentivando a fazer o que é errado. Não é isso. Mas estar sob influência de Cristo é você olhar para um meio social, um grupo, uma religião como o cristianismo e se identificar com aquilo e querer fazer. Porém, somente como um status, somente como, não, eu acho que isso é legal, eu acho que comparado com outras coisas, isso aqui é o melhor para mim, é o que eu mais me identifico. Entende? Não é isso que nós devemos ter. Nós devemos buscar estar em Cristo Jesus e Ele está em nós. Se você for ver, em João capítulo 14, no verso 23, vai dizer: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, olha só, isso tudo com regras, com preceitos, não é da noite para o dia, isso não é para quem quer, mas sim algumas coisas que nós necessitamos ter em nosso coração que são geradas por Deus, ok? Toda a ação, do início ao fim, de salvação, de conversão, vem de Deus e não gerado por nós mesmos. Aí ele diz, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, ok? Então, assim, tudo isso, meus irmãos, prova que nós podemos muito bem vivermos a nossa vida dentro da igreja, pregando a palavra até, sendo fervorosos em pregação, até mesmo através da nossa pregação, converter muitos corações, mas nós mesmos não estarmos em Cristo Jesus. E isso é muito grave, isso é muito sério, que tem que nos atentar. Eu espero que de forma muito simples, como está sendo esse vídeo áudio, você venha refletir sobre isso e você venha ativar isso no seu coração, na sua mente, se preocupar de fato se você está em Cristo ou sob influência
de Cristo Jesus, das coisas boas que os seus filhos vêm fazendo, né, levando esse evangelho que tanto encanta a muitos. Eu lembro muito bem na história da igreja, né, quantas pessoas não foram influenciadas, quantas pessoas não olharam as atitudes dos cristãos e aplaudiram isso e ficaram admiradas, apesar de não convertidas. Tem essa grande diferença, meus irmãos. Fique atento com relação a isso. Avalie o seu coração dia após dia. Peça ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Avalie, faça um check-up geral no seu coração todos os dias. Amém? Novamente eu falo, espero que você possa ter compreendido de forma muito simples, que eu quero deixar essa reflexão para você. E se necessitar de mais alguma prova por ainda não estar convencido com poucas coisas que eu trouxe aqui, como já mencionei, eu queria ser simples e objetivo. Espero que eu tenha alcançado isso. Ponha nos comentários, não tem problema nenhum de você me chamar aonde você receber este vídeo, seja em qual rede social que for, e eu terei o prazer de lhe atender. Amém? Fica com Deus, compartilhe esse vídeo com alguém e vamos fazer com que o reino de Deus avance para a honra e glória do Todo-Poderoso Deus.